Veja no ICL Notícias, segunda edição. Inimigos do trabalhador. Na surdina, Flávio Bolsonaro e aliados atuam para impedir o fim da escala 6x1. Climão no STF. Decisão de Flávio Dino aumenta a tensão com André Mendonça em meio ao caso Dark Horse. Conversa para boi dormir. Depois de defender empresas condenadas por fake news nos Estados Unidos, Daniel Pérez diz que não vai interferir em eleições no Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2026, nessa formação do N2 de hoje. Tem ao meu lado Pedro Costa Júnior e Heloísa Vilela. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Que honra estar do lado de Heloísa Vilela, nos conhecendo pessoalmente aqui. Que alegria. Aliás, uma curiosidade de bastidores, Elo, eu estava sendo cobrada nas minhas redes sociais. Cadê a Heloísa Vilela no N2? Só não vim porque você não me convidou antes. Imagina, eu intimei Elo Vilela. Falei, vamos convocada. resolver isso imediatamente. Eu também estava com saudade, Elo. Eu também. Vamos nessa que tem muita notícia hoje. A gente vai abrir o nosso primeiro destaque desse programa. Vamos começar? Radar ICL de hoje, o senador Flávio Bolsonaro, os aliados dele, os bolsonaristas, o pessoal da extrema-direita, todos eles estão correndo para tentar obstruir a PEC do fim da escala 6x1, que está no Senado. Apuração do Jornal Globo, você está vendo a manchete aí na sua tela. Ontem, segunda-feira de noite, o Flávio Bolsonaro soltou uma nota também defendendo de novo que o trabalhador precisa ter liberdade, entre aspas, né, para escolher trabalhar mais. Alguém aqui quer trabalhar mais, né? Se você quiser, você pode. Segundo o Flávio Bolsonaro, é isso que ele defende. E a gente sempre também se pergunta que liberdade, né, que um trabalhador tem para negociar com um patrão que paga o salário dele. Tem um outro destaque aqui que eu achei muito bom e conveniente assim, de trazer para a mesa, que é a deputada Érica Hilton, porque ela expõe bastante esse constrangimento, né, para dizer o mínimo, o que vem a partir dessa falácia de que o Flávio e os aliados chamam de uma livre escolha. Tá aí na tela, ela fez um post nas redes sociais desafiando o Flávio Bolsonaro para um debate público sobre o fim da escala 6x1. E aí, ali no final, né, ela tá ali, mostra sua cara, Flávio e tal, e no final ela diz assim, vai aceitar ou vai passar mal, Flávio Bolsonaro? Ela tá puxando, claro, aquele debate em 2016, quando ele estava concorrendo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E essa história, na verdade, ela já é bastante antiga, né? Essa falácia, esse terrorismo todo, a gente pode puxar manchetes da nossa história do Brasil aqui, muito rapidamente, um terrorismo da elite econômica, né, que não é nada novo. Esse, por exemplo, é o do Jornal do Brasil, que é o do fim do ano. Eu vou pedir para a gente colocar o do Jornal Globo primeiro, porque é uma manchete muito emblemática, de abril de 62, em que a gente tem essa manchete icônica. Considerado desastroso para o país, um 13º mês de salário, né? Ou seja, quebrar o Brasil, ter o 13º. E aí a gente vai agora sim para o Jornal do Brasil, que foi em novembro de 62, que tem a manchete A Medida da Inflação. Então, dizendo que o 13º ia provocar um colapso econômico, que ia gerar inflação. Isso sempre volta, né? Igual hoje, não é nenhum. Daqui a pouco a Elo vai poder falar melhor sobre isso, mas a Débora Maganha estava lá hoje falando sobre a mesma coisa, né? Porque estão dizendo por aí que o reajuste do salário mínimo também vai gerar inflação. A mesma coisa com o fim da escala 6x1. Então, a gente teve na nossa história uma demanda que partiu da sociedade para a gente ter essa implementação do 13º salário e agora, de novo, com o fim da 6x1. É uma demanda que surge da classe trabalhadora. Tem aí foto também da nossa história, a gente separou uma manifestação em Bauru, greve dos trabalhadores ferroviários no final de 61, um pouquinho antes
da aprovação do 13º, né? Dá para ver ali, se a gente aproximar bem da faixa, o que está escrito. Exigimos o 13º, se a gente puder encher a tela aí, ó. Exigimos o 13º salário para todos os ferroviários. Então, partiu da classe trabalhadora. E o país não quebrou, né? Spoiler, estamos aqui, gente. Pelo contrário, depois do 13º, aí na Constituinte veio a redução da jornada, né, para 44 horas e a gente teve um motor de consumo, de geração de emprego e também o mínimo que a gente está conversando aqui, a gente está falando sobre dignidade humana, agora com a história se repetindo. Agora, no N1 dessa manhã, teve uma entrevista com o relator, o senador Omar Aziz, agora essa PEC está no Senado, né? Ele deu uma entrevista para o N1, a gente vai chamar um trechinho aqui, mas antes de rodar esse trecho, eu quero destacar que ele disse que ele prevê uma ampla maioria de mais de 65 votos a favor no Senado e que se opor a essa pauta, né, políticos, enfim, parlamentares que, se por acaso se opuserem a essa pauta, às vésperas da eleição, tudo isso seria um verdadeiro suicídio político, né? Foi o que ele usou ali de termo. Agora a gente vai assistir esse trecho e volta aqui a conversar. Vamos lá. Mas aí dizer que vai quebrar o Brasil, porque vai reduzir a jornada de trabalho em 4 horas, aí é menosprezar a inteligência de todos os brasileiros e de todos os trabalhadores. Volto a repetir, pode ter até gente que é contra. Agora, eu quero ver essa coragem de subir lá na tribuna e dizer que é contra em plena eleição. Eu quero ver essa coragem toda. Elô, você estava lá, né? Por isso eu já vou passar direto a bola para você e... É muito bom ali, né, o desafio que ele faz. Quero ver defender na tribuna, porque nos bastidores eles estão mexendo os pauzinhos. Né? Nos bastidores eles estão tentando usar, tipo, pedir vista para adiar, para dar um jeito desse projeto não ser aprovado na semana do esforço concentrado, porque aí só depois da eleição. Agora, a movimentação no Congresso é grande. Ontem, o Léo Prates, que é o deputado que relatou essa matéria na Câmara, foi conversar com o Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para pedir a ele celeridade no projeto. E o Aziz disse hoje, nessa entrevista, que ele não vai mudar uma palavra do projeto que veio da Câmara para não correr o risco dele ter que voltar para a Câmara para uma nova revisão. Então, o interesse geral, amplo, né, do Congresso é aprovar essa medida o quanto antes. E o Omar Aziz até falou, alguém aqui vai querer dar um tiro na cabeça se referindo ao suicídio político. E destacou, então, que as pessoas, ele tentou ser sutil, mas não foi muito sutil, não. Ele disse, quem defende a família deveria estar defendendo o fim da jornada 6x1. Quem defende a família, quem coloca a família na chamada das suas peças políticas é o PL, é o Flávio Bolsonaro, pátria, família, etc. Né? Então, acho que o recado dele foi muito claro. O PL vai sair desse projeto, da votação desse projeto, ainda mais isolado do que já vem se isolando em todo esse processo político da eleição, porque não consegue coordenar, costurar politicamente nenhuma situação de palanque onde tenha que ampliar um mínimo o seu espectro político. Elô, a partir dessa sua fala, eu quero lembrar que a nossa enquete está disponível aqui para você votar. Por que Flávio não quer o fim da escala 6x1? Você pode votar, você que nos acompanha pelo YouTube, aí no nosso chat. Só ele pode trabalhar pouco, ou então porque ele defende os empresários, ou ainda porque será golaço de Lula. Mas acho que assim, seria um tiro no pé, né, Pedro? Porque ao mesmo tempo que ele quer impedir o presidente Lula de ganhar, eventualmente até no primeiro turno, ele está deixando muito claro, ele vai ficar carimbado como inimigo do trabalhador, né? Sem dúvida nenhuma. Esse desafio da deputada Érica Hilton é muito interessante. A gente pode estender ele aqui ao governador Tarcísio. O governador Tarcísio, ele é contra ou a favor a escala 6x1? Ele encabeça esse debate, essa disputa hoje, né? O pessoal que é a favor da família. Você acabar com a escala 6x1 significa ter mais tempo com a família, mais tempo para a família, tempo de qualidade. Isso envolve, inclusive, né, questões de saúde mental, questões de qualidade de vida. Podíamos desafiar também, aí no bojo da Érica Hilton, desafiar o deputado mais votado do Brasil, desafiar o Nicolas Ferreira,
Nicolas Ferreira, ele encabeça essa disputa pela escala 6x1, pelo fim da escala 6x1, por uma escala 5x2, que é um debate avançado em vários países do mundo. Vários países do mundo já passaram a escala 5x2, né, já acabaram com a escala 6x1, com ganhos de produtividade, inclusive. Então é preciso que essas grandes lideranças se manifestem agora, porque veja bem, Gabi, Elô, como nos ensina muito bem aqui o Gessé Souza nos cursos dele, há uma ordem de prioridades entre os assuntos que nós temos que discutir e debater no Brasil, né? Há uma hierarquia de prioridades. Isso é muito importante. Quando se elege uma prioridade, que na verdade é uma falsa prioridade, você tira o foco daquilo que é o principal. Qual que é a principal temática hoje da vida de todo brasileiro e toda brasileira? É a escala 6x1. É acabar com essa escala. É ter mais tempo para si mesmo, é ter mais tempo para a família, é ter mais tempo para lazer, é ter mais tempo para cuidar de si. Esse é o principal debate hoje. Na hierarquia do debate público, esse vem primeiro. Então agora é muito importante nós vermos as lideranças que puxam esse debate e as lideranças que se escondem e mesmo sabotam esse debate que é tão importante para a vida de todos nós. Muito bom, Pedro. E, Elô, lembrando também, aqui a gente está trazendo as atualizações sobre esse assunto, né, que agora há pouco, faz algumas horas, que o presidente Lula postou nas redes sociais dele um vídeo também sobre o fim da escala 6x1. Então, se você não pauta, seu adversário vai pautar, né? Ele pega e se reafirma ao lado da classe trabalhadora, né? Ao contrário da declaração do Flávio Bolsonaro ontem, aquela nota que ele soltou, né? Isso, e deixando muito claro de onde ele vem. Né? O fato dele ser, sim, um trabalhador e ter nascido na política como trabalhador que liderou o movimento dos trabalhadores em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Então, ele recupera as raízes políticas dele para dizer onde que ele está e onde que ele sempre esteve, né? Que ele é integrante e representante da classe trabalhadora que chegou ao governo. E o Flávio Bolsonaro, que nunca trabalhou na vida e só entrou na política, seguindo os passos do pai dele, né, fica defendendo essa falácia da liberdade, a liberdade para ser escravizado. Como o presidente Lula falou hoje, vamos acabar com essa jornada escravizadora, né, essa jornada que só escraviza os trabalhadores, deixando bem claro. Aliás, eu acho que o presidente Lula está começando a adotar uma linguagem da campanha política um pouco mais forte, um pouco mais incisiva e um pouco mais de confronto. E pelo que eu ouvi essa semana lá da turma lá de Brasília, essa linguagem vai se tornar mais de confronto ainda a partir da sexta-feira, quando começa o horário eleitoral. Boa, Elô, só complementando aqui, né? Ontem foi o aniversário de morte de Getúlio Vargas, né? Getúlio Dornelles Vargas, né? A Gabi, só para não perder o seu brilhante editorial, Gabi, que você trouxe toda essa questão histórica, né? Porque as pressões são muito fortes. As pressões contra essa pauta, elas não são só as pressões da extrema-direita. A elite financeira está organizada em torno dessas pressões. Então, veja, Getúlio acabou com um tiro no peito. Adiou o golpe em 10 anos e sofreu essas pressões lá. Então, nós temos que estar preparados, porque aqueles que se levantam contra o fim da escala 6x1, a favor do trabalhador, sofrerão pressões de todos os lados dos setores mais organizados da sociedade brasileira. É isso, é sempre importante a gente olhar, né, para a nossa história que está querendo trazer de volta os fantasmas, né, do passado. Vamos mudar um pouco aqui de assunto, trazer o Dark Horse para a nossa conversa, porque tem uma decisão de ontem do ministro Flávio Dino, né, que tem um potencial ali de alimentar um racha interno no Supremo Tribunal Federal. Até tem uma manchete que aqui foi a apuração da Carolina Brígido, né, repórter do Estadão, que já veio muito aqui no ICL também conversar com a gente. Foi a liberação, né? Qual que é o potencial? A liberação de acesso da Polícia Federal às investigações que foram coletadas ali pela Polícia Civil de São Paulo sobre o financiamento do filme Dark Horse. Então, de um lado está o Flávio Dino, que é relator de um outro inquérito, aqui eu estou falando da investigação das emendas parlamentares aplicadas em empresas ligadas à produtora desse filme, que é a Carina Ferreira da Gama, né? E o material da Polícia Civil de São Paulo vai abastecer também essas investigações. E do outro lado tem o ministro André Mendonça, que é o relator do inquérito sobre o financiamento do Dark Horse, especificamente, que ele acha que o Dino está ali se intrometendo na seara que supostamente é dele. E agora
a Procuradoria-Geral da República também pode entrar nessa história, né? Nesse inquérito também, não é, Lu? O que eu soube ontem é que muito provavelmente, e a gente não pode dizer com certeza, porque não é uma informação garantida pela própria PGR, mas é o que a gente ouve em círculos de poder em Brasília, digamos assim, que a PGR vai pedir à Polícia Federal que investigue a origem do dinheiro usado para a compra daquela mansão do Flávio Bolsonaro em Brasília, que ele diz que custou 6 milhões, mas a gente já provou por A mais B aqui que custou muito mais, e também a origem do dinheiro para a compra da mansão do Eduardo Bolsonaro lá no Texas. Então, se isso acontecer, você aí vai ter mais pressão para que ande essa investigação que a gente está pedindo aqui no ICL há muito tempo, que a polícia siga a trilha do dinheiro e descubra como que esses 2 filhos do Jair conseguiram comprar essas casas milionárias. Então, o Flávio Dino, que investiga, que tem um inquérito que investiga as emendas parlamentares, conseguiu entrar nessa história e vai pressionar, sim, o André Mendonça, como você estava explicando. Por quê? Porque a gente sabe hoje que algumas emendas parlamentares foram usadas para botar dinheiro na produtora do Dark Horse. E através disso é que ele está entrando nessa história. Então você pode ter essa pressão do Dino e uma pressão da PGR para fazer andar essa investigação a respeito da grana dessa família Bolsonaro. Isso, Elo. E aí eu queria complementar aqui com uma declaração do Flávio Bolsonaro sobre o caso Dark Horse, né? Mais uma vez, no encontro com jornalistas. Aliás, que bom que a imprensa está fazendo essas perguntas agora para o Flávio Bolsonaro, né? Foi na sede da Fiesp que ele foi questionado aqui em São Paulo sobre a divulgação da prestação de contas do Dark Horse, né? Que ele prometeu, e aí ele ficou bem irritado e perguntou se os jornalistas iam parar no tempo. Tá aí a manchete no nosso site também. E é uma cobrança que tem sido feita porque 3 meses depois, né, a gente completou essa marca, teve até bolo aqui. 100 dias sem resposta. 100 dias sem respostas, né? O Flávio disse que ia divulgar um relatório com informações, com as notas fiscais, né, da origem, de como foi utilizado esse dinheiro para a produção do filme. Supostamente, né, ele tem que provar isso, e agora ele está desconversando, né? Ele já disse publicamente que não cabe a ele, essa história já é página virada, enfim, que não cabe a ele prestar esses esclarecimentos, né? É isso que ele está justificando. E mais, agora ele diz que quem tem que prestar contas é o presidente Lula. Então ele está revivendo aquele meme, né, do e o PT? E o Lula. E o Lula, enfim, que já é mais velho do que a gente conhece. Mais velho do que quase aquelas manchetes que a gente trouxe agora há pouco, né? Exatamente. Antes tarde que nunca, né, Lu? Finalmente a mídia hereditária está acordando e começando a provocar isso. Porque não é possível, né? Nós estamos falando aí de uma ligação que ele está pedindo mais de 60 milhões para o Vorcaro, o grande escândalo de corrupção do nosso tempo, que é o Banco Master. E, ao mesmo tempo, chamar a atenção aqui, como a Elo vinha dizendo aqui muito bem, o papel do Flávio Dino nesse momento. O Flávio Dino, ele comprou a principal briga do Supremo no tempo de hoje. Porque nós temos um governo que não tem governabilidade. Porque parte estrutural do nosso orçamento está preso em juros da dívida, nós temos que pagar mais de 1 trilhão de juros da dívida, e a outra parte que é dado ao Executivo para exercer governabilidade, para fazer políticas públicas que decidem a vida das pessoas no dia a dia, ali na ponta. É isso que define. Esse dinheiro é sequestrado, não há outra palavra, ele é sequestrado pelas emendas PIX, que o Flávio Dino começa a questionar com muita veemência no Supremo Tribunal, e é sequestrado pelo Parlamento, e é sequestrado pela Câmara, que usa essas emendas PIX, que seriam aplicadas de uma maneira estrutural e planejada em políticas públicas, para os seus currais eleitorais e sem transparência. Então, essa luta que o Dino encabeça agora é a principal luta do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que estar atentos a isso. Eu diria até que é a principal luta da República. Perfeito. A principal luta da possibilidade de sobrevivência do presidencialismo. Isso. Porque eles destruíram a estrutura do presidencialismo e a estrutura republicana. Então, o Dino está tentando colocar isso num trilho um pouco mais dentro da normalidade democrática, né? Agora, além disso, eu acho que o Flávio ele se sente muito confortável
Confortável demais para fazer o que ele fez, dizer que isso ficou no passado. Por quê? Porque as pesquisas eleitorais mostram que o efeito daquele áudio no qual ele pede o dinheiro para o Vorcaro já passou. Então, por isso ele se sente confortável para dizer, vocês vão ficar no passado? Acontece, seu Flávio Bolsonaro, que eu arriscaria dizer que isso não passou e que isso vai voltar com muita força durante, agora sim, a partir de sexta-feira, a campanha eleitoral que vai entrar de vez no dia a dia do eleitor brasileiro. Muito bom, Elô. E os bolsonaristas, né, de fato, eles não têm uma cobrança tão grande assim, né, por um candidato, até porque eles vão votar no Flávio Bolsonaro, né, mas com um padrão ético. Então, depois de 3 meses, já cola para os eleitores do Flávio Bolsonaro ele aparecer e dizer, não, isso daí já está resolvido, vocês vão ficar vivendo de passado, né? Então, é assim que ele vai levando, né, e ele consegue fazer isso colar na base dele. Eu queria mudar de assunto para a gente falar de ingerência dos Estados Unidos contra o Brasil, que é uma grande preocupação, né? O presidente Lula tem sido um obstáculo, vamos dizer assim, para o Donald Trump nesse plano que ele tem, nesses avanços contra a América Latina e de ser o dono do mundo também, né? No fim das contas. No último dia 7, o Senado dos Estados Unidos aprovou o nome do Daniel Pérez para ser embaixador aqui no Brasil. Você deve se lembrar dessa história porque teve aquela chantagem, né, em que o visto de uma embaixadora nossa, né, brasileira lá nos Estados Unidos... Maria Luísa Viotti. A Maria Luísa Viotti, bem lembrado, trazer o nome dela aqui importante. Ela teve uma revogação do visto justamente com essa chantagem, né, vocês têm que aprovar o nome do nosso embaixador aí também. Era o Daniel Pérez, esse que eu estou falando agora. E aí ele deu uma entrevista para um canal lá de Miami e falou sobre as eleições do Brasil. A gente vai abrir aspas aqui para trazer a frase exata que ele disse. Isso cabe aos brasileiros decidir e eles têm um processo eleitoral pelo qual precisam passar em outubro. Quem quer que saia como vencedor será o líder do Brasil e será com quem estarei trabalhando. Assim, essa frase tem muitas questões, né? Mas a primeira delas é que eu não sei se algum brasileiro vai dormir tranquilo depois dessa frase. Eu não vou, de forma alguma, né, Elô? Bom, eu já não estou dormindo tranquila com essa história dos Estados Unidos, duvido que o Pedro esteja, porque a intenção dos Estados Unidos é claríssima de interferir na nossa eleição e eles não vão interferir... provavelmente, com declarações do Donald Trump, como ele fez em alguns outros países da América Latina. A interferência aqui vai ser muito mais, eu diria até mais forte do que uma declaração do Trump. Eles vão interferir através das big techs, através das mídias sociais, divulgando e multiplicando mentiras, distorções a respeito da nossa eleição. Então, é assim que eles vão interferir, é para isso que a gente tem que estar atento. Mas essa conversinha do Daniel Pérez, que quem quer que se vença, é com ele que eu vou trabalhar, me parece só uma conversinha para quem está querendo ser aprovado. E ele sabe que não vai ser aprovado pelo governo brasileiro antes das eleições. O presidente Lula já deixou mais claro, ele não aprova mais nenhum embaixador de país algum para o Brasil antes das eleições. Vai ficar tudo para depois. E os Estados Unidos demoraram 1 ano e meio, né, Pedro? Tinham lá a chance de mandar alguém desde que o Trump assumiu e ele nunca mandou. Então agora senta e espera, né? Exatamente. Na verdade, se a gente tirar o não aí do começo dessa aspas, é exatamente o que ele vai fazer. Me envolverei nas eleições, porque ele foi feito para isso. Ele foi colocado aqui para isso, né, Lu? Quem é Daniel Omar Pérez? É um jovem de 38 anos, filho da 2ª geração de cubanos americanos, deputado pela Flórida. Ele não é um diplomata de carreira, ele não é um embaixador, ele é um empresário, advogado, amigo de Marco Rubio, que também é filho de cubano-americanos. Eles são do mesmo movimento, ligado ao MAGA nos Estados Unidos, mas também ligado a uma ala ultrafundamentalista dos antigos chamados falcões republicanos, os neocons, a chamada ala do Tea Party, que são ultra-religiosos, que são anticomunistas até a medula e que são muito radicais. Esse senhor, o Daniel Pérez, ele está envolvido, ele defende uma empresa nos Estados Unidos porque, ao mesmo tempo que ele é deputado, ele não dissociou, Elô e Gabi, ele não dissociou o trabalho dele de advogado. Então ele defende uma empresa nos Estados Unidos que foi condenada pela Suprema Corte a pagar 63 milhões de dólares em indenização por projetar fake news, por propagar fake news envolvendo fraude nas eleições.
Então, o que o Trump alega? Que ele nunca perdeu as eleições para o Biden. Que ele venceu aquelas eleições. A Newsmax, né? A Newsmax, exatamente. O advogado deles é o Daniel Pérez. E veja, qual que é o discurso que é alimentado aqui por essas alas bolsonaristas que invadiram aqui, no 8 de janeiro, o Planalto, e que é associado ao que invadiu a Casa Branca, o Capitólio no dia 6 de janeiro lá. Qual que é o discurso? Por que aquelas pessoas foram invadir? Porque elas acreditam que não houve legitimidade nas eleições, ou seja, que houve fraude eleitoral. E o Daniel Pérez está ligado a isso, assim como o grande personagem da semana, que é o Cerimedo, Fernando Cerimedo, que acabou de ser preso lá na Bolívia e que tinha uma fazenda de botos para poder divulgar propagação de fake news com relação às urnas eleitorais e a fraudes eleitorais. Então, só para fechar, o Daniel Pérez, chegando depois das eleições, como a Elo bem disse aqui, ele não vai assumir antes, ele tem um papel, que é o papel de desestabilizar a legitimidade das eleições. Ou seja, no dia seguinte, se o presidente Lula vencer, ele vai começar uma espécie de terceiro turno. Eu duvido que o presidente aprove ele de imediato. Acho que ele vai esperar um pouquinho mais do que ele está querendo, né? Porque a gente sabe o que ele vem fazer aqui. Então, o governo brasileiro vai tomar todo cuidado, está muito, muito atento a isso tudo. Exatamente. E o Daniel Pérez, ele tem outros destaques nessa entrevista. A gente traz aqui mais um, porque ele não deixa, obviamente, de mostrar a prioridade dele, qual que é, né? Estados Unidos, obviamente, né? Ele estava falando ali sobre o tarifaço, então tem um trecho já aqui na minha tela que diz o seguinte: claro que eu quero que os nossos países se entendam, mas estou lá em uma única missão, que é garantir que os Estados Unidos fiquem em uma posição melhor amanhã do que estão hoje. Parte disso é a economia, há alguns setores em que estamos sendo taxados em 18%, 19%. Etanol é um bom exemplo por parte dos brasileiros. E aí, vale lembrar que nesse tema do tarifaço, o governo brasileiro vai ter uma nova rodada de negociações, né? Na semana passada, o presidente Lula ligou para o Donald Trump, o ministro da Indústria e do Comércio, que é o Márcio Elias Rosa, se reúne com um representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, na segunda-feira à tarde. Vai ser virtual essa reunião e vai ser depois daquela ligação que eu comentei aqui, né, do Lula para o Trump também. Elo, me chamou a atenção uma análise na semana passada do Celso Rocha de Barros, né? Ele estava falando a respeito do tarifaço e ele disse... ele defende que não é mais um tarifaço, ele já fala em embargo, né? Porque o que o Trump está fazendo contra o Brasil tem um objetivo ali, que é fazer com que a população se revolte contra um governo, né? Tem um fim eleitoral, não é o objetivo das tarifas. Ele até vai a fundo nisso. Eu estou achando lindo, porque quem vai se revoltar contra o governo é a população dos Estados Unidos, que vai dar uma surra no Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, logo depois das nossas eleições. Né? Tudo indica, as pesquisas andam mostrando essa insatisfação enorme da população, porque esse tarifaço do Trump aumenta o preço dos produtos deles lá nos Estados Unidos. Agora, essa negociação, e era isso que eu queria conversar com você, Pedro, estava doida para chegar aqui para conversar com você sobre isso, porque tudo indica que essas negociações, tudo indica assim, se a gente olhar o que os Estados Unidos têm feito no governo Trump no último ano, essas negociações não vão dar em nada. Né? São negociações que o governo brasileiro não abre mão de participar, vai participar sempre que a mesa estiver aberta, vai se sentar para negociar. Mas se a gente olhar para o que os Estados Unidos fizeram com o Irã, estavam no meio da negociação e começaram a atacar o país. Se a gente olhar essa semana, o que os Estados Unidos fizeram com o Canadá, estavam na bica de fechar um acordo e o governo dos Estados Unidos foi lá e apareceu com exigências tão absurdas que o governo do Canadá se retirou das negociações. Então, me parece que a gente não deve ter grandes expectativas. Eu falei hoje com uma fonte do Itamaraty que falou para mim assim, não dá nem para ficar fazendo nenhuma projeção, porque o grau de incerteza, não é nem incerteza que ele falou o grau de não previsibilidade, né? Não existe nenhuma previsibilidade nas ações do governo americano hoje. Isso. Então, senta lá na mesa, negocia o que for possível negociar, mas expectativas que é quase zero, né, Pedro? É isso mesmo, Elo. E o que o Brasil está fazendo? O que o Itamaraty está fazendo? A Secretaria Internacional do Brasil está fazendo? Está diversificando mercados. Porque os Estados Unidos eles estão conseguindo um efeito contrário ao que eles gostariam de fazer. O que eles queriam fazer? Eles queriam deter o avanço da China no Brasil e na região. Quando vem essas sanções, o Trump joga o Brasil e joga a América Latina no colo do Xi Jinping.
e também diversificando com a Eurásia. Então é um efeito bumerangue. Quanto mais eles jogam sanções no mundo, mais isso vai voltar contra eles, seja na inflação, como você coloca muito bem, na pressão interna e na inflação, seja na geopolítica, aproximando os outros países a outros mercados, como por exemplo o da China, para poder substituir as sanções dos Estados Unidos. E agora eles querem obrigar todo mundo a cortar relações com o Irã e dizendo todo mundo ou fica do nosso lado ou está contra a gente. Você acha que é mais um tiro no pé que vem aí? Sem dúvida nenhuma, Elo, não tenho dúvida nenhuma disso. Isso a própria China já disse hoje, né? Ela disse que as nossas relações com o Irã elas estão no âmbito do direito internacional. Isso não vai acontecer. Eles estão travando mais uma guerra eterna. As guerras eternas afundaram os Estados Unidos desde a doutrina Bush. O Obama continuou guerras eternas no Oriente Médio. O Biden começou uma nova guerra eterna na Rússia e na Ucrânia. E agora uma nova guerra eterna no Irã. Eles estão perdidos ali. Vamos trazer mais informações aqui para a nossa primeira rodada de notícias? Vamos nessa. Bruno Concílio, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Elô. Vamos começar com pesquisa Quest. O levantamento mostra que Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados entre os eleitores de São Paulo e Rio de Janeiro. Os dois aparecem com 30% entre os paulistas. Já no Rio, o Flávio tem 31% e o Lula tem 29%. Em São Paulo, a Quest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. No Rio foram ouvidas 1.302 pessoas com margem de erro de 3 pontos e o nível de confiança é de 95%, e o número de registro no TSE em São Paulo é SP 06946-2026 e no Rio é RJ 08748-2026. O candidato à presidência pelo Partido Novo, Romeu Zema, participou do Jornal Nacional e foi questionado pela jornalista Renata Vasconcelos sobre como iria combater a violência contra as mulheres. Ao responder, ele olha para a câmera e diz: "Eu tenho uma série de programas contra as mulheres." Contra as mulheres. Pode até ter sido um ato falho, mas os dados mostram a realidade. O Zema foi contra o PL da misoginia e já afirmou no lançamento do MG Mulher, o programa de combate à violência doméstica desenvolvido pela Polícia Civil Mineira, que a opressão contra a mulher é, abre aspas, meio que como um instinto natural do ser humano, fecha aspas. Um absurdo, né? E para fechar, o Ministério da Fazenda confirmou que a projeção de salário mínimo para 2027 é de R$ 1.741. Dario Durigan fez o anúncio após uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto para discutir os números do projeto de lei orçamentária anual de 2027. O valor representa um aumento de 7,4% em relação ao piso atual, que é de R$ 1.621. É com você, Gabi. Obrigada, Bruno Concílio, pelas suas informações. Depois o Bruno vai voltar de novo. Trazer aqui um destaque entre essas notícias, né, informações que o Bruno trouxe agora. Pesquisa Quest, né, Elô? A gente tem Lula e Flávio Bolsonaro, os dois aparecendo com 30% entre os paulistas, e no Rio o Flávio tem 31% e Lula 29%. Agorinha, eu acabei de ver aqui que a gente tem os números de Minas Gerais também. A Quest, Flávio Bolsonaro 31% e Lula 30%. Ou seja, é empate em todos os três estados, né? Empate técnico ou empate real mesmo. Minas, Rio e São Paulo, que são os três maiores colégios eleitorais do Brasil. E acho que ele empatar em São Paulo é uma vitória. A gente sabe como são os números de São Paulo, geralmente. E a gente sabe também que empatar no Rio é uma super vitória, porque é o berço do bolsonarismo, é onde o bolsonarismo sempre se sentiu mais forte. Então, se ele empata nesses três estados, que são os três maiores, e com a diferença, a vantagem enorme que ele tem no Nordeste, a eleição do Lula vai ficando garantida, né? Me parece que vai ficando garantida. Então, esse é um número muito bom para o presidente Lula. E o Felipe Nunes, da Quest, deu uma entrevista agora há pouco para a Globo News, se não me engano, na qual ele deu dois outros dados muito importantes. Ele disse que o presidente Lula já garantiu em São Paulo 90% dos votos lulistas, 78% dos votos da esquerda e, melhor do que tudo, a maioria dos votos dos independentes, que é um número essencial para ganhar essa eleição. Agora, só um destaque, Gabi. Pode ir lá, tratar rapidamente, né? Que é Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais, historicamente, é uma espécie de swing states brasileiro, né? De estado pendular.
Você nunca sabe muito bem para onde Minas vai votar. E Minas é o segundo colégio eleitoral do Brasil. E nós vimos que em todas as eleições disputadas, quem levou a presidência, levou em Minas. Levar em Minas é uma condição sine qua non para levar a presidência. Vamos lembrar, por exemplo, o Aécio Neves, governador de Minas contra Dilma, perdeu em Minas, na época saindo do governo. Isso foi decisivo para a presidente Dilma ganhar. E agora, nas últimas eleições também, Lula ganhou por uma margem pequena, mas ganhou em Minas, e isso foi fundamental. E Minas tem essa coisa, né? Votou no Zema e votou no Lula. Lá atrás votou no Anastasia, que era o sucessor do Aécio Neves, e votou na Dilma. Então tem toda essa coisa. Então a campanha do presidente Lula precisa focalizar ali em Minas Gerais, eles sabem disso, porque dali pode vir, né, a vitória crucial para um lado ou para o outro. Está parecendo que ele pode também, Minas pode também eleger Cleitinho para governador e eleger o presidente Lula para a presidência, seguindo o que parece ser uma tradição dos últimos anos. Seria, né, o governador que diz que foi, não foi, acabei fundo. Próprio. Só um dado aqui da pesquisa de Minas, né, que eu tenho que trazer sempre o registro na Justiça Eleitoral, número BR 09818 de 2026. Só aqui para fechar e deixar claro. Então, passando a régua aqui nessas informações, quero te lembrar que teremos muitíssimo em breve uma aula para te ajudar a proteger o seu patrimônio em qualquer cenário, independentemente do que a gente vai ter nas eleições, e tem muita água para rolar até lá. 27 de agosto, 8 horas da noite, você vai ter a aula Investir, é para todos, ao vivo com o Eduardo Moreira. Se não me engano, Débora Maganha também estará lá, sim, né? Ela deu certeza. Esse spoiler hoje no N1 também, que eu estava assistindo vocês. Então, se você se inscrever, você recebe ali uma planilha, né, de planejamento financeiro, eu acho bem importante, né? Então, você dá os primeiros passos ali para começar a entender como é que você tem o controle das suas finanças. Vai em sln2.com.br, como sempre, a aula é gratuita. Quinta-feira, 8 horas da noite, só para você anotar aí na sua agenda, reforçando, quinta-feira é dia 27, já é quinta agora. Então, você pode se inscrever aqui nesse QR Code na tela, você que está nos assistindo pela televisão, vale a pena acompanhar. Vamos seguir com notícias de Brasília? Bora. Luiz Costa Pinto, boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde, Gabi, Elô, Pedro. É um prazer estar aqui nessa configuração de mesa redonda, inédita para mim, pelo menos. Inédita para mim também, viu, Lula? Acho que para todos que estão nos acompanhando. A gente vai voltar aqui a conversar com o Luiz Costa Pinto sobre a decisão do ministro Flávio Dino envolvendo o filme Dark Horse, né, que tem esse potencial de ampliar ainda mais uma tensão envolvendo o STF. A gente já comentou aqui, mas vale a pena reforçar, até para quem está chegando agora, o Flávio Dino ele autorizou a Polícia Federal a acessar as provas que foram obtidas pela Polícia Civil de São Paulo sobre financiamento do filme do Jair Bolsonaro, né, da biografia do Jair Bolsonaro, Dark Horse, ou, como diria o William De Luca, né, o pangaré obscuro. Do outro lado, tem ali o ministro André Mendonça, que está coordenando a investigação contra o filho do presidente Lula no STF. Aliás, o Luiz Costa Pinto, ele pediu para a gente trazer um destaque aqui, nos lembrou de uma fala do Mendonça essa semana num seminário da Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos. Ele disse que o salário de um integrante do Supremo garante uma condição média de vida. Vamos assistir, a gente já volta a conversar. Um ministro do tribunal, um juiz, em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico. Porque o salário, ainda que seja um bom salário, ele é um salário que não te dá condições de ter uma vida, eu diria, sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia. Então, não é uma vida nababesca, é uma vida onde você pode ter uma condição média, eu diria muito até acima da média da condição brasileira, mas uma condição média de vida. A gente colocaria numa classe B, não é uma classe A. Classe A, eu diria que são as pessoas já muito ricas. Mas é uma classe privilegiada, mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês. Luiz Costa Pinto, já te devolvendo a palavra, né? Até porque você escolheu esse trecho muito providencialmente aqui.
Isso é o seguinte: o ministro André Mendonça está sentindo a pressão, né, da exposição na qual ele mesmo se colocou quando concentrou, né, quando resolveu que manteria no seu colo a relatoria dos 3 inquéritos abertos para apurar as relações do Fábio Luiz Lula da Silva com a Roberta Luxinger, com as passagens que envolvem o ex-chefe de gabinete da Presidência da República, também a relatoria do inquérito que investiga a relação de Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, né, por meio do pagamento dos 61 milhões para o filme Dark Horse, que estão paradas essas investigações no gabinete dele, enquanto as outras estão municiando todo o rol de estratégia eleitoral da pré-campanha e da campanha da oposição. Só que, internamente, ele começou a ser pressionado pelos pares de tribunal e ele dando sinais de que a corda rompeu, né? Ontem eu recebi um telefonema de um subprocurador geral da República que disse: olha, esse sistema de vazamento está muito claro, né? A gente já sabe o que está acontecendo entre a Polícia Federal e aqui dentro o Ministério Público Federal, com pessoas que participaram dos inquéritos e das ações da Lava Jato, e o André Mendonça perdeu o controle disso. Sem o controle do que teria que estar nas mãos dele, e agora com Flávio Dino, de maneira profissional, de maneira focada, atuando para que venha à tona tudo o que se apurou na polícia e no Ministério Público de São Paulo sobre Dark Horse, ele está rompendo a corda e fazendo esse do coitadismo jurídico, do coitadismo institucional. E isso é o resultado da fraqueza, nesse momento, do André Mendonça, que não está segurando no colo esses compromissos que ele se impôs. E agora o alerta ligou. Olha, eu não podia concordar mais com você, Lula, mas também não poderia deixar de dizer o quanto, na melhor expressão que eu posso encontrar, que uma amiga minha usa muito, meu sangue ferve de ouvir uma declaração dessa do ministro André Mendonça. Que país ele acha que está morando? Na Suíça? Na corte de Henrique VIII? Aonde que ele está, meu Deus? Será que ele não sai na rua e não vê a realidade brasileira para dizer que o que o juiz ganha não dá para se despreocupar com as contas? Que contas? Então, a não ser que ele esteja, né, preocupado com comprar mansão, ter helicóptero, ser dono de jatinho, mas para a realidade brasileira ele não precisa se preocupar com conta nenhuma com o salário que ele ganha. Realmente, olha, você me desculpa, mas não dá para aceitar isso sem se irritar, né? É o país que o permitiu criar um instituto de estudos jurídicos em paralelo à assunção à cadeira do Supremo Tribunal Federal. Porque ele ainda quer mais. E justificando que... Pois é, né? Quer porque ele criou o Instituto. E o Instituto fechou contratos contratos educacionais com prefeituras e com governos estaduais. E ele não é o único, né? Porque a gente tem outro ministro no Supremo que também é dono de universidade, né? O Gilmar Mendes. Então, assim... Por favor, né? Reclamar, você ter isso tudo e ainda reclamar, é um pouco demais para o meu gosto. Em um momento em que isso está em debate, né? O tempo inteiro a gente fala exatamente sobre isso, né? Sobre esses limites ali no Supremo Tribunal Federal. Já tem um debate que foi proposto pelo próprio Fachin a respeito disso. Ainda ter uma declaração dessa em um momento como esse é... insuportável, eu diria. Então, me permitam colocar mais um grão aqui para a gente discutir. Hoje à tarde, no início da tarde, o Romeu Zema participou de uma sabatina nas organizações Globo e falou uma coisa que é inacreditável que ainda esteja sem resposta 3 horas e meia depois. Ele disse literalmente o seguinte: tem gente que faz negócio a partir do Supremo.
Ele está acusando, ele, candidato a presidente da República, está acusando algum ministro do Supremo a fazer negócios na cadeira do Supremo. E 3 horas e meia depois não houve nenhuma reação institucional contra essa personagem que é o Romeu Zema, né? É porque disse isso. É um absurdo também, Elô, Pedro, Gabi. Só é importante isso, né? O Zema também teve ontem, Lula, não sei se você chegou a acompanhar, na bancada do Jornal Nacional, estreando lá, né? Que é uma hecatombe. O Zema é uma atrás da outra, né? É um sujeito anti-vax, que se coloca contra a vacina obrigatória, por exemplo, do sarampo. Agora nós estamos vendo essa epidemia de sarampo. Disse lá que faria 10 vezes mais escolas públicas do que tem, já voltou atrás hoje, nessa sabatina que você se refere a de hoje, dizendo que aquilo é um número que é inalcançável, né? Ele completamente perdido. Disse que é contra as mulheres. E tem né? uma série de programas contra as mulheres. Contra as mulheres, né? Ele queria dizer o contrário, mas o que mostra o governo dele é exatamente isso. O número de feminicídios em Minas Gerais aumentou durante 5 anos, dos 7 que ele foi governador, quase 8 que ele foi governador. E uma das grandes estratégias dele é exatamente isso, atacar o Supremo, que é uma estratégia organizada da extrema-direita. Então ele vai fazendo esse tipo de acusações. Agora o Mendonça, né, rapidamente, né, o Mendonça ele está se enforcando na corda da liberdade. Né? Ele pegou o cargo dele e a partir daí ele tem tentado se projetar como um novo Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro caiu. A Vaza Jato, ela desvendou o Sérgio Moro. Aquele que foi aclamado como herói, que tinha lá aqueles bonecões dele como Superman nas ruas de São Paulo, de Brasília, ele foi desmoralizado pela Vaza Jato. E o André Mendonça seguramente vai ter o mesmo caminho. E ele ainda nega a tentativa de golpe, né? Acho que, assim, junto com a negação da vacina, são as duas coisas mais perigosas que ele cita o tempo todo. Ele nega que tenha havido uma tentativa de golpe nesse país, sabe? Então, realmente, não dá para escrever nada do que o Zema diz, né? Rapidinho, Lula. Olha, o Zema é um Cleitinho que nasceu herdeiro. Né? Isso. E o André Mendonça, como se diz na Bahia, ganhou ar, mas chegará alguém para abrir o pito, né? E esvazia. Isso. Lula, tem aqui mais uma notícia para a gente trazer. A gente estava falando agora há pouco sobre essa declaração, né? Esse ato falho aí do Zema e das mulheres. A gente vai trazer uma declaração na contramão, né, dos adversários aí da extrema-direita do presidente Lula. Ele fez uma declaração que já está até aqui na tela. Ele participou da cerimônia do Dia do Soldado lá em Brasília e declarou que a presença das mulheres no Exército representa uma revolução comportamental diante da cultura sexista das Forças Armadas. Então, aqui na tela a gente tem a frase completa. Ele diz, parece pouca coisa, mas para um país com uma cultura machista, para umas Forças Armadas com uma cultura machista, isso é mais do que uma evolução. É uma revolução comportamental dos homens que estão dizendo, vocês não devem nada a nós, entrem, participem, disputem, porque o Brasil é de todos nós, mulheres e homens. Aliás, esse é um traço fortíssimo da campanha do presidente Lula desde o dia 1, né? Incluir as mulheres e mais do que isso, né? Muitas vezes colocar as mulheres à frente na campanha. É uma sinalização bastante importante. Não, é uma sinalização importante de uma estratégia eleitoral que está absolutamente correta e focada num país que tem 54% dos eleitores mulheres, né? Ou seja, a maioria de mulheres, e aonde ele precisa disputar o voto para criar essa diferença e permitir a possibilidade de uma eleição fácil, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, ele vem se batendo muito contra o discurso misógino de quem está no poder e é contra o grupo político dele. Vejam bem, ele fez esse discurso hoje no Exército, apontando para as famílias militares. Pela primeira vez no Dia do Exército, você tinha um batalhão de soldados, mulheres, de soldadas, né, mulheres marchando nesse dia. Isso é histórico. A gente tem, nesse governo, pela primeira vez, a ascensão de mulheres ao generalato. Né? Isso também é histórico e não é pouco sutil.
No mesmo dia, você tem em São Paulo a polícia militar, né, do governador Tarcísio de Freitas estuprando uma menor de idade de 17 anos que foi apartada da companhia de seus 2 amigos para que pudesse sofrer o estupro pelos 2 militares da ativa que estavam de folga, né? E a corporação Polícia Militar escondeu esse crime até que se tornou impossível que ele viesse à tona. Então, isso explica o discurso do presidente Lula. Eu acho que o discurso do presidente Lula, ele não é um discurso eleitoral vazio, porque ele vem acompanhado de várias ações, né? Como você falou, a promoção de mulheres na hierarquia das Forças Armadas, ele fez o pacto contra o feminicídio, juntando executivo, legislativo e judiciário, que já tem demonstrado alguns resultados, né? Ele tem trabalhado muito, e a primeira-dama Janja também tem trabalhado muito nessa conscientização da sociedade brasileira a respeito do problema do feminicídio. Brasil, líder de assassinatos de mulheres, então não é pouca coisa mexer com esse vespeiro, mas eu acho que a gente não começou, nesse governo, a gente não começou com isso agora, na véspera da eleição. Isso é um trabalho, né, Gabi? Claro. Ele assinou a lei também que equiparou homens e mulheres no trabalho, né, para função igual, salário igual, enfim. Então tem uma série de medidas que vem sendo adotadas consistentemente para enfrentar esse problema, que é um problema estrutural da sociedade brasileira. Esse índice de feminicídios é altíssimo. Lula, obrigada. Importante a sua presença aqui e os comentários que você trouxe aqui para o N2. Vamos nessa, querido. Nos vemos em breve. Obrigado, e vamos repetir essa composição de bancada, que é muito melhor do que a dos 2 calvos, Chico Sá e Rodrigo aqui. Jamais. Tchau, Lula. Ô Gabi, só para aqui, né, uma curiosidade desse movimento no Exército, né? Dessa comemoração no Exército, o presidente Lula se encontrou ali com Hamilton Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul e ex-vice-presidente do Bolsonaro. Tiveram um momento ali, digamos, de aproximação. Uma curiosidade importante aí do dia. Importante. Falando, aqui a gente está falando sobre temas importantes, né? Índice de feminicídios que a gente tem que enfrentar aqui no Brasil, enfim, são muitas pautas. Vamos falar de Precisamos Conversar, porque hoje é terça-feira, então temos uma convidada no programa de hoje, que é a atriz e autora Mia Mello. A Ju Baroni, a Sucena, a Verônica Oliveira também, falando sobre a criação da nova peça de teatro dela, Mulheres em Chamas. A gente vai ver um recadinho e já volta a conversar. Vamos lá. Oi, gente! O Precisamos Conversar de hoje vai ter a atriz Mia Mello como convidada. Vamos falar sobre Mulheres em Chamas, o nome do seu espetáculo no teatro, que discorre sobre o calvário da menopausa. Também vamos debater sobre aquele período da maternidade em que tudo é uma surpresa. Surpresa difícil para muitas mães, o puerpério. Mia está no monólogo Mãe Fora da Caixa, sucesso que já levou mais de 250 mil espectadores ao teatro e deu origem ao longa homônimo. E finalmente vamos debater sobre o óculos para pervertidos. Vocês sabem do que eu estou falando, né? São esses óculos da Meta, sempre ela, que vem com uma câmera acoplada. Imaginem a confusão que isso está causando. Precisamos conversar hoje às 6h30 da tarde, depois do N2. Daqui a pouquinho, então, gente, 6h30 da tarde, você também pode entrar no grupo do Zap para ficar por dentro dos spoilers, icl.com.br/precisamos conversar. Olha, eu vou acompanhar isso aí, porque também surpresa eu tive, me senti representadíssima. Eu tenho 2 filhos e no primeiro eu tinha essa sensação, ninguém me contou que era assim. Porque é maravilhoso, ter filho é muito bom, é tudo muito bom, mas o trabalho que dá nos primeiros meses, a gente não tem noção, só quando a gente tem. Mas isso não é para desanimar ninguém, não. Mas que é uma surpresa, é uma surpresa. Boa, e a Mia Mello é maravilhosa, né? Além Sim. de ser muito competente, é divertidíssima. Então, Excelente. Uma grande conversa. Dá parabéns para a Verônica também, que fez sua estreia na semana passada. Excelente Boa. A conversa com a Verônica. Assim, um ganho excelente para o nosso time do Precisamos Conversar. E vamos trazer mais informações, gente. Não acabou ainda não. Vamos nessa. Bruno Concílio de volta.
Gabi, vamos começar falando da multa do TikTok. Hoje, a Agência Nacional de Proteção de Dados aplicou uma multa de quase 154 milhões de reais à plataforma por violações à Lei Geral de Proteção de Dados envolvendo crianças e adolescentes. A decisão também obriga a empresa a adotar uma série de mudanças para reforçar a proteção de menores no Brasil. Fontes ouvidas pelo ICL Notícias afirmam que outras empresas estão no radar para novas autuações nas próximas semanas. E agora vamos falar sobre as ameaças relatadas pela empresária Roberta Luxinger, investigada por suposta atuação de lobby envolvendo o filho de Lula, Fábio Luiz. Roberta estaria recebendo ameaças pelas redes sociais e diz que pretende pedir investigação sobre as postagens. Segundo a coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, em uma delas uma mulher afirma, abre aspas, essa tua carinha de deboche nojenta e podre está com os dias contados, seu lixo, fecha aspas. A mensagem assustou a empresária, já que a autora da mensagem posta no perfil fotografias com um magistrado de Tribunal Superior de quem seria familiar. Eu vou ficando por aqui, até mais, Gabi. Obrigada, Bruno Concílio, pelas suas informações. Até a próxima. A gente vai chegando na derradeira, mas antes tem resultado da nossa enquete. Vamos colocar aqui na tela, gente, o que você votou na pergunta. Por que Flávio não quer o fim da escala 6x1? 48% votaram porque defende os empresários. Foi meio apertado, né? 40% ali dizendo porque será Eu somaria tudo, todas as respostas acima, entendeu? Porque realmente são todas elas. Tem muita... dá para ter umas variantes ali, né? Dá para entrar em todos esses aspectos, sim. Pode voltar mais, viu? Aqui na N2, sim, que senhora. a gente fica com saudade. Só ligar. Já que é só ligar, já que o convite é só fazer, então o convite já está feito. Obrigada. Obrigada, Elô. Obrigada, Pedro. Que alegria. Obrigado, Gabi. Que alegria estar junto com a Elô pessoalmente. Muito bom, obrigado. muito bom. Grande dupla aqui nesse N2. Agora você fica com Precisamos Conversar. Amanhã a gente volta aqui com o N2 e com a nossa programação toda no ICL Notícias. Tchau, pessoal. Boa noite. Você tem mais de 50 anos e fica sem saber o que fazer com o seu dinheiro em ano de eleição? Eleições mexem com a economia. O mercado oscila, a volatilidade aumenta e muita gente entra em pânico, tomando decisões impulsivas que custam caro. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem um plano independente, não sabe como blindar os recursos e fica refém do cenário político. No dia 27 de agosto, às 8 horas, em um encontro ao vivo e gratuito com Eduardo Moreira, você vai aprender como construir uma estratégia financeira sólida que protege o seu dinheiro independentemente do resultado das urnas. Quando você entende o mercado de verdade, toma decisões com autonomia para defender o seu patrimônio. É exatamente isso que vai ser mostrado nessa nova aula. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.